Queridos, com muito gozo no coração que estamos aqui nesta noite com o propósito de oferecer a Deus um culto de gratidão e ao mesmo tempo oferecer a Deus o nosso pastor que Deus nos deu nas suas mãos para que Deus possa cuidar dele com carinho, com amor e como consequência óbvia toda a igreja será abençoada também. E esta é uma alegria enorme que nós temos. E eu gostaria nesta ocasião de dar uma palavrinha, só ler um texto bíblico para os nossos queridos, porque o segredo de uma igreja triunfante, o segredo para que Deus possa abençoar grandemente uma igreja, é despertar o interesse de Deus por essa igreja. Quando Deus tem interesse por essa igreja, realmente Ele faz milagres. E eu tenho descoberto ao longo dos anos uma coisa muito extraordinária desde o meu ponto de vista, porque serviu para meu ministério, para a minha vida, ao longo desses últimos 50 anos. Assim que eu gostaria de deixar com os irmãos dois textos da palavra de Deus. O primeiro está em Isaías 54, versículo 2, que disse: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeçais. Alonga as suas cordas e firma bem as tuas estacas. Outro texto que sempre me acompanha é este: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Então eu vejo nestes textos que têm base missionária esta afirmação, e o faço com eloquência, porque entendo que é realmente a receita para que uma igreja possa desenvolver-se e exercer sua influência na região em que está plantada. A primeira coisa que eu tenho aprendido é isto: a igreja que investe em missões, porque missões é a razão de ser de Deus. A Bíblia diz que ele teve só um filho, não é? E o filho de Deus, e esse filho, ele fez dele um missionário. Alguém disse isto com uma propriedade singular. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Porque esta é a razão de ser da existência de Jesus, da passagem de Jesus aqui por este mundo. E então, Deus tem um coração tão missionário que fez do seu próprio filho um deles. Assim que, nesta ocasião, eu gostaria de deixar esta palavrinha com os irmãos. Se queremos que Deus invista em nós, então devemos investir em missões. A igreja que investe em missões, Deus tem interesse em investir nessa igreja. A vida que investe em missões, Deus tem interesse em investir nessa vida. As pessoas que investem em missões são prósperas, porque Deus vai fazê-las prósperas, vai dar-lhes a receita para que o seu trabalho possa progredir. Assim que, se você quer ter uma vida próspera e quer também progredir na sua vida, tanto familiar como trabalhar no seu trabalho, na sua vocação, etc., então invista em missões, porque Deus terá interesse de investir na sua vida. E a nossa igreja aqui, o segredo também para o seu crescimento e desenvolvimento é este: não tem muita outra receita, melhor dizendo, não tem outra receita. Já conheço meu pai há muitos anos e sei como ele trabalha e sei da sua obsessão para que os seus filhos sejam missionários. Por isso ele disse que nós devemos realmente ir e pregar o evangelho a toda criatura, toda criatura. Ele não disse pregar o evangelho nas taipas, ele não disse pregar o evangelho em Portugal, ele não disse pregar o evangelho em Europa, mas ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Essência de Deus, missões. Aprendamos a amar isto e nós seremos amados por Deus. Vamos neste momento ouvir um louvor mais. Aleluia. Amém? Nós estamos felizes hoje. Estamos felizes porque quem nos conhece
São 3 anos e alguns meses nessa caminhada sem pastor. E um líder que sabe o que é estar na frente de uma igreja, a responsabilidade que o líder tem. Por isso, hoje os nossos corações se alegram, se enchem de júbilo. E esse ajuntamento alegra o Senhor. Alegra o Senhor de tal forma, e ao fim nós vamos ter ali um convívio, todos estão convidados. Agradeço desde já a presença de todos. Eu costumo não citar nomes, porque Deus não falha, mas os homens falham. E eu posso esquecer o nome de alguém, eu não queria ser injusto. Agradeço desde já a presença de todos, de todos. Sejam bem-vindos, obrigado por se alegrarem junto conosco nesse dia, nesse momento tão especial para essa igreja. E nós temos a certeza e a convicção que até agora o Senhor nos ajudou. Porque sem a ajuda dele, nada disso seria feito. Então, nós estamos muito felizes com esse ajuntamento, mas eu convido a igreja a se levantar, para nós louvarmos, para nós adorarmos o único digno de ser louvado e adorado no nosso meio. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Amém. Vamos louvar o nosso Deus de todo o coração. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nesta hora. Nosso desejo é te adorar. Nossos corações se enchem de gratidão, meu Pai. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. recebe, meu Pai, recebe a nossa adoração. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. O único que é digno de receber. Sim, meu Pai, tu és o único a digno, honra Deus. e a glória. Sim, meu Pai, recebe a todo o louvor. força e o poder. Recebe, ó Deus, toda a honra, toda a glória, toda a Ao majestade. Rei eterno Sejam e dados a ti, imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés,
consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos com as nossas palmas expressar a nossa gratidão, o nosso louvor ao nosso Deus agora. Amém? Aleluia. Bênção e honra. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória, pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará ao eterno Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Reinará sobre toda a terra. Oh, cantai ao eterno Deus. Nada há como a sua palavra. Oh, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará ao eterno Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, porque Ele é digno, aleluia. Digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Eu convido a igreja nesta hora para nós entregarmos nossos dízimos, as nossas ofertas. Os nossos visitantes não se sintam constrangidos. A palavra de Deus diz que aquele que ofertar, que oferte com alegria. Amém? Por isso eu convido. E vamos fazer dessa música uma oração. Vamos fazer dessa canção uma oração. E muito mais do que dízimos e ofertas, o meu desejo é que nós possamos colocar nossas vidas no altar do Senhor nesta noite. Nossas famílias no altar do Senhor. Nosso patrimônio, nosso trabalho. Que nós possamos depender totalmente de Deus. É o meu desejo nesta noite. Vamos fazer dessa canção uma oração. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu me entrego a Ti. Eu coloco a minha vida no Teu altar. Eu me entrego a Ti, Senhor meu Deus. Serei sempre Teu e só pra Ti eu quero viver.
Se tu mandas eu irei, meu desejo é te servir. Não importa o que vier, sei que és fiel, ó Deus. Minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu e só pra ti eu quero viver. O teu querer vem fazer em mim, meu coração pertence a ti. A minha vida entrego em tuas mãos. Se tu dizes eu farei, se tu mandas eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus. Minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu e só pra ti eu quero viver. Só a igreja, todos juntos. Eu Me entrego a ti, Amém, Senhor, que esse seja o desejo dos nossos corações nesta noite, Senhor. Que nós possamos nos colocar diante de Ti, na Tua presença. Nós possamos colocar nossos cônjuges, nossos filhos, as nossas famílias, nosso trabalho, nosso patrimônio, nossos carros, tudo que temos, porque nós temos a convicção que é o Senhor que tem nos dado. Obrigado a Deus pela saúde, obrigado pela vida. Pai, nós somos gratos, ó Deus. Pai, eu rogo as Tuas bênçãos nesta hora, a todas aquelas pessoas que entregou o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa-os grandemente, ó Deus. Abençoa aqueles que não puderam ofertar. Tu sabes todas as coisas. Meu Deus, gere este dinheiro, que nós tenhamos, Pai, corações puros e mãos limpas para a gestão desse dinheiro. E que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Sim. Deus ouviu as nossas orações. Já faz algum tempo que estávamos pedindo ao Senhor alguém que pudesse ser seu enviado para que pudesse cuidar deste rebanho tão querido e amado nosso. A verdade é que vínhamos aqui para atender circunstancialmente, porque podíamos estar aqui 2 domingos, nada mais, e regressar à nossa casa pelas nossas atividades normais, ali em Sevilha. O nosso trabalho com a nossa fundação absorve nosso tempo
e isto muitas vezes impede-nos de desenvolver outras atividades em conjunto. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e começamos a orar e a clamar ao Senhor, e pedindo-lhe ao Senhor para que nos desse o homem segundo o seu coração, a família segundo o seu coração, para que pudesse estar aqui para assumir a responsabilidade de dar seguimento no trabalho aqui em nossa igreja. E circunstancialmente, não sei por que razão, mas eu fui pregar justamente em São José dos Campos, e fui pregar na igreja do pastor Clodoaldo, e ali começamos a conversar sobre as necessidades aqui de Portugal, etc., e muito particularmente de Taipas, e de repente surgiu no seu coração e surgiu no meu coração o desejo de tentar solucionar este tema pendente aqui. E aí conhecemos também o pastor, que já é amigo do meu filho mais novo, que é pastor em Cabo Verde, e quando começamos a conversar sobre o assunto, essa amizade também estabelecida com o nosso filho exerceu uma boa influência pelas informações que o Júnior também deu. Assim que eu disse, bem, Senhor, pode ser que seja esta a resposta nas nossas orações. Finalmente contactamos e estivemos trabalhando e orando para que Deus pudesse ir confirmando tudo o que havíamos conversado. E realmente eu louvo a Deus, porque hoje está o culminar de um tempo de muita oração. E alguém que preenche exatamente o perfil da nossa igreja aqui, e que vem com um coração cheio de amor e de disposição para avançar na obra. É um jovem, e os jovens têm muito mais vitalidade e muito mais capacidade de movimento de um lado para o outro, para fazer as visitas, para socorrer a um e a outro. Assim que estamos muito felizes, pastor. E com grande alegria que eu quero neste momento convidá-lo a que passe aqui adiante, e com o pastor Clodoaldo e também os demais pastores que estão conosco, para que possamos impor as nossas mãos sobre a sua vida e declará-lo então empossado como pastor da Igreja Batista aqui em Taipas, não é? Há algum outro pastor que queira passar à frente? Por favor, pode vir, Ramon. Eu estou sendo obrigado a dizer-lhe o nome, não é? Verdade. É porque Ramon na Espanha é uma coisa tão deliciosa, tão gostosa, que eu tenho todos os dias na minha casa. É uma pata de cerdo, não é? Eu vou comendo cada dia. Então, esse é o Ramon. Como está? Com você? Tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos orar. Eu quero também agradecer, eu já ia me esquecendo de agradecer também a minha esposa, não é, que está conosco hoje, tem sempre procurado vir, e ela tem ajudado a gente aqui, especialmente na retaguarda, né? Mas eu quero, neste momento, pedir ao pastor para que se ajoelhe aqui. Podemos tirar aqui o púlpito? Vamos impor assim, pastor. Senhor, nós te adoramos nessa noite, te damos graças pela vida do teu filho, pelo chamado que arde no coração do teu filho e pelo desejo do Senhor de tê-lo nesse lugar. Pai Santo, nessa noite, como pastores, como autoridades do Senhor, nós empossamos o pastor Alexandre para que o ministério dele seja exercido com graça, com autoridade e debaixo do direcionamento do Senhor. Que a Igreja Batista nas Taipas, Senhor, seja uma igreja relevante, destacada nesse lugar, porque cumpre o teu propósito, e tudo que será feito nesse lugar venha glorificar o teu nome, venha exaltar o teu nome. Usa a vida do teu filho com poder, com graça e com autoridade, com um único propósito: que cada homem e mulher dessa região, dessa cidade, dessa vila e dessa nação venha conhecer o nome do teu filho amado Jesus, como seu único Senhor e Salvador. Nós o abençoamos no nome santo de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.
Vamos ouvir a mensagem. Geralmente nós escolhemos um pastor mais velho para dar o conselho aos mais novos. Então eu vou pedir ao pastor Clodoaldo, com a sua estatura dos cabelos brancos, que por favor ajude-nos a aconselhar o novo pastor. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu me lembro quando eu comecei o ministério pastoral há 20 anos atrás, uma das dificuldades que eu tinha no início do meu ministério eram os cabelos pretos. Porque as pessoas olhavam para mim assim e não se sentiam muito confortáveis, né, para o aconselhamento, porque eles diziam assim, poxa, o que esse garoto vai ter para nos falar, né? Aí hoje os cabelos já não estão mais pretos, né? Eles branquearam. Aí eu fico pensando qual realmente era o tempo melhor. Eu ainda estou meio em dúvida. Mas enfim, hoje é uma noite muito especial hoje. Eu penso que hoje é uma noite que Deus responde a oração de uma igreja e responde o coração de Deus também. As Escrituras dizem que o Senhor ele quer dar pastores para o seu povo. Ele quer dar homens que sejam comprometidos com a sua palavra, homens que sejam vocacionados para cumprir o seu propósito. Esse tempo que a Igreja Batista nas Taipas esteve em busca de um pastor para conduzi-los durante um período de forma integral, de forma intensa, esse tempo ele teve um tamanho, uma quantidade, pastor Elton, porque esse homem precisava ser forjado. Deus forja homens para os seus propósitos, é assim que acontece. Homens de Deus, eles são construídos por Deus, eles são forjados por Deus, eles são preparados por Deus para cumprir os seus objetivos. Então, Deus, ele precisou, nosso Senhor precisou de um tempo para forjar o pastor que seria o abençoador da vida de vocês nesse lugar. E chegou o tempo disso, e chegou o dia, e hoje é o dia. Essa é a hora desse momento se iniciar na história da vida da Igreja Batista aqui nas Taipas. Pastor Elton, é assim que Deus funciona, né? Nos conhecemos, conversamos, e o pastor Alexandre, ele tinha que ser enviado. Ele é um homem maduro, é um homem experimentado no ministério, é um homem aprovado na vida familiar. São qualidades que um pastor precisa ter. Se o pastor não tiver o êxito na sua casa, na sua vida conjugal, com seus filhos, não vai ser fora que ele vai conseguir algum êxito. Então, um homem aprovado na sua vida comum e preparado na sua vida ministerial, mas já sabíamos e falávamos disso com frequência. Alexandre, você tem que ir embora. É muito ruim você olhar para um obreiro de uma igreja local, um obreiro que é coluna numa igreja local, que tem a sua relevância numa igreja local, e você dizer para ele, você tem que ir embora. Porque é assim que funciona. Os melhores, eles vão. Os melhores não podem ficar na igreja local. Não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Os melhores, eles precisam ser enviados para começarem outros trabalhos e abençoarem outros trabalhos, estruturarem outros trabalhos para que outros melhores sejam enviados. E chegou o tempo de Alexandre então sair do Brasil. É um filho querido, é um irmão amado, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para essa igreja. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. E eu quero compartilhar uma mensagem hoje com a igreja, porque eu acredito muito nessa ideia. Eu preciso ter uma visão muito bem esclarecida para que eu possa ser uma igreja que vai cumprir o seu propósito. E é essa fala, o seu propósito, não são os seus propósitos. A igreja não tem um propósito que seja múltiplo ou multidisciplinar. Não, a igreja tem um único propósito, A igreja se move por uma única causa. A igreja não tem várias causas, a igreja tem uma única causa. E um pastor, ele precisa ter muita clareza dessa única causa que move a igreja, que é pregar o evangelho. A igreja não tem um outro motivo para existir. Essa igreja não tem um outro motivo para estar nesse lugar, senão pregar o evangelho. Tudo que ela vai fazer a partir desse seu objetivo principal é consequência que vai amadurecer o cumprimento do seu propósito. Então a igreja não tem outra vocação. E as escrituras nos ensinam a respeito disso. Mateus 28, 19 e 20 fala sobre isso.
Lucas 24:47 também nos fala sobre isso. Marcos 16:15, Atos 1:8. Essa é a razão de uma igreja existir: pregar o evangelho. E um pastor local, e um líder de uma igreja local, e pessoas que estão envolvidas com a igreja local, e eu quero aqui fazer um parêntese, pastor Elton, é inconcebível um nascido de novo não estar envolvido com a pregação do evangelho. Infelizmente, a realidade da igreja moderna, principalmente, vou falar da realidade que conhecemos de uma forma mais profunda, que é a igreja brasileira, é muito comum pessoas que eles fazem parte de uma igreja, mas no seguinte sentido: eles frequentam a igreja, eles não entenderam que eles pertencem à igreja. E por pertencer à igreja, eles precisam estar comprometidos com a missão da igreja. É inconcebível um homem e uma mulher que teve uma experiência com Cristo, e por causa dessa experiência com Cristo e com a sua palavra nasceram de novo, esse homem e essa mulher não estarem engajados, entranhados, envolvidos na pregação do evangelho. E é de responsabilidade de um pastor local e da sua liderança despertar esse entendimento na comunidade local. Porque a força da igreja está naquilo que ela faz junto, não naquilo que ela faz em separado, não naquilo que ela faz num pequeno grupo, não, mas a força da igreja é em estar junto. Essa é a dinâmica da igreja de Atos. O texto básico que nós vamos usar hoje é Atos 2:42. A dinâmica da igreja apostólica era essa, sempre juntos, sempre juntos. Essa é a ideia de Deus para a igreja: juntos cumprindo o seu propósito, juntos cumprindo a sua missão, juntos sendo fiéis ao seu comissionamento de levar o evangelho a cada povo, tribo, língua e nação dessa terra. Essa é a missão da igreja, esse é o único propósito da igreja. E nós não podemos nos mover em torno senão somente disso. Só que essa ideia de envolvimento absoluto da igreja, porque é assim que deveria ser, mas na prática percebemos que não acontece, mas deveria ser, desse envolvimento completo, às vezes ela sofre, ela toma alguns prejuízos. E por que esses prejuízos acontecem? Talvez porque nós não estejamos entendendo ainda que a obra que é de Deus, ela não é nossa. Isso talvez seja um ponto muito importante de deixarmos claro para o pastor Alexandre, embora ele já saiba disso. Essa obra não é dele. Essa obra tem um dono, essa obra tem um Senhor. E essa obra deve ser feita, e esse trabalho deve ser feito na direção daquele que é o dono da obra. O pastor Alexandre, ele é o mordomo, ele está aqui para servir a igreja local, a comunidade, a Vila das Taipas, mas debaixo de um comissionamento do Senhor, para que esse evangelho produza resultados e conduza um povo à eternidade. Então eu preciso saber que essa obra não é minha. E sabendo que essa obra não é minha, então eu preciso entender que ela não pode ser feita na força do meu braço e nem do meu entendimento, mas ela pode ser feita no esforço da minha disposição. Eu tenho que me dispor para fazer o que Ele quer que seja feito, não o que eu quero que seja feito. Algumas pessoas, elas têm falhado nessa caminhada, elas têm começado muito bem, mas começar bem é bom, permanecer é bom, mas terminar é fundamental. Eu preciso terminar aquilo que eu começo. E uma igreja relevante, uma igreja que se destaca, que cumpre o seu propósito, é uma igreja que completa o que lhe foi proposto. E essa completude do que foi proposto para a igreja é algo extremamente desafiador, porque ela exige um preço, ela tem um custo. E às vezes nós não pensamos assim. Não é um custo de salvação, não. O custo de salvação, o custo de remissão, o custo de justificação, esse jamais podemos pagar. Por isso que Ele já veio e pagou esse preço. Mas um preço de comportamento, um preço de entendimento. O evangelho chegou até nós hoje porque alguns homens e algumas mulheres também, eles ousaram pagar um preço que fosse além do comum. Eles ousaram se comportar de uma forma mais comprometida com esse evangelho. Eu tenho dito muito que talvez uma das coisas mais prejudiciais para a igreja moderna hoje seja a ajuda. Existem muitas pessoas que estão prontas para ajudar a igreja, pastor Elton, elas estão prontas. E a ajuda, a partir de um determinado momento, ela é extremamente nociva para a igreja. E por que, Clodoaldo? Porque quem ajuda faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. E a igreja não pode ser tratada assim. A igreja, ela se move com homens e mulheres comprometidos com os seus objetivos. Então o pastor Alexandre não está vindo para ajudar a Igreja Batista nas Taipas. Ele está vindo para cumprir o que Jesus quer que ele faça nessa igreja, integralmente comprometido com essa igreja e com a palavra do Senhor, não para a cultura da ajuda. Ou seja, quando há comprometimento,
tem alguns comportamentos que eles são exigidos num nível diferente. O comprometimento me exige mais, porque o comprometimento vai revelar qual é o nível de intensidade do meu coração, da minha vida naquilo que eu me propus. E a igreja apostólica, ela não começou e ela não alcançou os seus resultados, e foram resultados muito expressivos, num curto espaço de tempo, por acaso. Nada é por acaso. Sucesso não é por acaso, conquistas não são por acaso, ter uma família bem-sucedida não é obra do acaso, ter um negócio bem-sucedido não é obra do acaso. Uma igreja relevante, uma igreja crescente, uma igreja saudável também não é obra do acaso. É resultado de alguns comportamentos que dão a essa igreja, que dão a essas famílias, que dão a esses negócios a condição para serem bem-sucedidos. E a igreja apostólica, ela trouxe algum desses comportamentos. Eu acredito muito no comportamento da igreja e numa resposta de Deus. Eu acredito muito nisso, pastor Elton. A igreja se comporta e Deus responde. Eu me comporto e Deus retribui. Ele é um Deus retributivo, né? Se obedecerdes, se cumprirdes, se ouvirdes, se caminhardes, Ele está pronto para devolver, Ele está pronto para atender de acordo com o comportamento nosso. E a igreja de Jerusalém não teve facilidades no seu processo. Foi uma igreja crescente, uma igreja atuante, foi uma igreja missionária, foi uma igreja que enviou homens para as nações, mas teve um custo que teve que ser assumido por essa igreja. E o versículo 42 de Atos capítulo 2 nos diz qual foi esse custo. E o versículo 42 de Atos 2 começa dizendo que eles perseveravam. O verbo perseverar, ele só faz sentido quando desistir é uma realidade. Se o fator da desistência ou do abandono não é uma verdade, o verbo perseverar ele perde todo sentido. E Atos capítulo 2, versículo 42, a ênfase é dizer que eles insistiam, eles estavam fortemente comprometidos, eles continuavam comprometidos. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que o que vai demandar a saúde para uma igreja local é eu não abrir mão do meu comprometimento. Eu insistir em permanecer apesar de todas as coisas. Desistir sempre vai ser o caminho mais fácil. Reclamar sempre vai ser o caminho mais fácil. Maximizar os problemas sempre vai ser a rota mais fácil. Agora, manter o foco no seu alvo, no seu objetivo, isso é extremamente desafiador. E essa é a marca que vai trazer, que vai diferenciar homens e mulheres comuns de homens e mulheres incomuns, de ações comuns e de ações incomuns. Em primeiro lugar, o texto diz que eles perseveravam, eles insistiam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja de Jerusalém, ela se tornou uma igreja relevante porque era uma igreja que insistia em permanecer na palavra de Deus, em cumprir as escrituras. Era uma igreja que não negociava as escrituras. Nós vivemos hoje um tempo, e na Europa isso está muito forte, né? Esse pensamento pós-moderno, esse pensamento pós-verdade, pós-humanismo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o que vale é o que as escrituras dizem. O que vale é o que Deus diz. E quanto mais insistência da minha parte em fazer o que Ele diz, mais eu potencializo a minha chance de conquista em todas as áreas que eu estou envolvido. Eu não posso abandonar as escrituras, eu não posso trocar as escrituras, eu não posso manipular as escrituras, eu não posso distorcer as escrituras. A palavra de Deus diz o que ela quer dizer, a palavra de Deus não diz o que eu quero entender. Talvez um grande erro nosso hoje da igreja moderna é que, eu quero que vocês me entendam bem, me entendam, por favor, tenham paciência comigo, vocês vão ficar felizes comigo até o final, eu espero. O problema nosso talvez, pastor Elton, é que nós queremos interpretar a Bíblia. A Bíblia, você não tem que interpretar a Bíblia, nós temos que cumprir as escrituras. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer uma exegese do texto, que você não tem que fazer uma hermenêutica, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer apenas que aquilo que está escrito é aquilo que deve ser praticado. Se as escrituras dizem, você não deve roubar, então você não deve roubar. Não tem exegese para manipular essa verdade. Não tem hermenêutica para interpretar de uma forma diferente. Se as escrituras dizem que você não deve mentir, você não deve mentir. Se as escrituras dizem que eu devo ser fiel ao meu cônjuge, eu devo ser fiel à minha esposa. Ou seja, essa igreja, ela alcançou relevância porque ela insistiu em permanecer nessa palavra. Porque nós só vamos avançar se permanecermos inegociáveis diante dessa palavra. O pecado, ele não vai governar a nossa vida se essa palavra estiver de forma consolidada no nosso coração. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Quando guardamos a palavra de Deus na nossa vida de forma integral, nós estamos guardados de toda possibilidade que o pecado possa ter de comprometer o nosso coração com as suas tentações e os seus desejos. Essa igreja, ela tinha em primeiro lugar um comportamento de insistir em permanecer nas Escrituras. E isso custa muito caro. Permanecer fazendo aquilo que a palavra de Deus diz é muito caro, não é simples. Isso pode custar você ser rejeitado por alguns, resistido por alguns, podem até brincar com a sua cara, mas essa palavra é ela que nos conduz à vida eterna, é ela que nos dá destino. Salmo 119, versículo 105, essa palavra, ela é luz para o meu caminho e ela é lâmpada para os nossos pés, é ela que nos dá destino. Se negociarmos essa palavra, nós vamos ter problemas. Igreja Batista nas Taipas, ela vai avançar se essa palavra ela for trazida todos os dias para cada decisão que for tomada nesse lugar. A minha família será bem sucedida, os meus negócios serão bem sucedidos se eu não me apartar dessa palavra. O Senhor dá uma palavra para Josué, um moço que não tinha nenhuma experiência com a missão que era dada a ele. O negócio de Josué era guerra, o negócio de Josué era espada, era cortar a cabeça das pessoas. E agora ele tem que conduzir um povo. A palavra de Deus para Josué no capítulo 1, versículos 8 e 9 é: Josué, eu quero que você tenha sucesso em tudo que você fizer, mas para isso você não pode se apartar do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, de dia e de noite, porque esse livro nos dá destino. Uma igreja relevante, um pastor que está comprometido com o seu chamado em relação a uma igreja local, ele tem que insistir por aquilo que as Escrituras dizem. E isso é extremamente desafiador, porque às vezes, pastor, eu não quero lhe chatear, às vezes eu quero lhe agradar, só que para lhe agradar eu vou desagradar o meu Senhor, eu vou desagradar o meu Pai, e eu prefiro agradar o meu Pai e desagradar o Senhor. Porque se eu agrado o meu Pai, eu ganho o coração do meu Pai e ganho o teu coração. Mas se eu agrado o Senhor e desagrado o meu Pai, eu perco o coração do meu Pai e eu perco o teu coração. Um pastor precisa insistir nas Escrituras. A palavra de Deus tem que ser a sua direção. Uma segunda característica dessa igreja, que fez com que ela se comportasse como uma igreja relevante na sua geração, que além dela insistir na doutrina dos apóstolos, no valor das Escrituras, ela também era uma igreja que insistia na comunhão. Koinonia, estar juntos. Eu não sei aqui em Portugal não tem isso não, mas lá no Brasil é muito difícil estarmos juntos. Lá no Brasil existe uma igreja que ela tem muita dificuldade para se conectar. Uma igreja que tem muita facilidade para falar mal uns dos outros. Eu sei que aqui em Portugal isso não acontece, né? Uma igreja que aqui não, mas ore por nós lá no Brasil, porque as coisas lá não estão fáceis, não, está muito difícil. Sabe, brigam muito, discutem muito, se desentendem muito. Sabe, muitos problemas de relacionamento. Aqui em Portugal não tem isso não, mas lá no Brasil, vocês acreditam, pastor, você acredita que as pessoas saem da igreja por causa das outras pessoas? Lá no Brasil acontece isso. De repente ela cria um problema na igreja local, alguém não atendeu ela como ela gostaria, ou alguém não tratou ela como ela gostaria, ela muda de igreja, ela vai embora, ela se afasta da igreja. E por quê? Porque ela não foi bem atendida nos seus relacionamentos. Relacionamento é uma insistência, nós temos que insistir nos nossos relacionamentos. Nós somos diferentes, completamente diferentes. Mas as nossas diferenças, elas não podem quebrar princípios. As nossas diferenças precisam ser tratadas entre nós com maturidade. Nós precisamos resolver os nossos problemas de relacionamento. Se há problemas de relacionamento entre mim e Alexandre, por exemplo, eu tenho que resolver meus problemas com ele. Eu tenho que me acertar com ele. Eu não posso simplesmente me desculpar e ficar no isolamento e falar mal do Alexandre, construir um conceito errado do Alexandre e divulgar essa ideia pessoal minha contra Alexandre para as pessoas. Eu não posso fazer isso. A igreja apostólica, a igreja de Jerusalém, o texto diz no versículo 42 de Atos 2 que eles tinham que insistir para ter comunhão. Se você quer cumprir um papel de uma igreja relevante na sua geração, você vai ter que insistir para estar junto com as pessoas. Ou seja, você vai ter que superar algumas dificuldades de relacionamento. E eu quero te dar uma dica, aliás, 2 dicas para você aperfeiçoar os teus relacionamentos. Quer aperfeiçoar os teus relacionamentos? Em primeiro lugar, pratique o arrependimento. Isso, se arrependa dos teus erros. Você erra muito, eu erro muito. E eu preciso me arrepender e chegar e dizer, pastor Elton, me perdoe porque eu errei contigo. Eu falei o que não devia, eu me comportei como não devia, e não tem mais e nem porquê. Porque arrependimento não tem justificativo e não tem argumento. Quem argumenta não aprende, quem se justifica não se arrepende. Então simplesmente se arrependa. Alinhe os teus erros, resolva os teus erros com as pessoas. Sejamos maduros e resolvamos os nossos problemas de relacionamento.
Quando eu procuro as pessoas com as quais eu tenho errado de forma rotineira e me arrependo, eu tiro a responsabilidade da minha conta e coloco agora na conta do ofendido. Por quê? Porque agora ele tem que praticar o segundo princípio, que é o perdão. Ele tem que perdoar. Onde há arrependimento e perdão, qualquer crise de relacionamento se resolve. Quando tem arrependimento e perdão, qualquer problema de relacionamento que nos separa é resolvido. Porque o arrependimento e o perdão resolveu o maior de todos os problemas de relacionamento do Senhor para conosco. Eu me arrependi e Ele me perdoou. E por causa disso eu estou junto com Ele novamente. Você se arrependeu e Ele te perdoou. E você está ligado a Ele novamente. Comunhão. A igreja de Jerusalém, ela tinha que insistir para ter comunhão. Uma igreja relevante na sua geração é uma igreja que insiste para manter os seus relacionamentos. Ela entende que há as diferenças e ela entende que essas diferenças podem provocar crises, mas as crises, elas têm um objetivo muito bom, que é nos aperfeiçoar. Crise não é para nos destruir, crise não é para nos levar para o fracasso, crise é para aperfeiçoar os nossos comportamentos. Agora, quando eu não resolvo as minhas crises, aí eu construo uma rota de fracasso. Quando eu não resolvo as minhas diferenças, eu construo uma rota de prejuízo. Então nós precisamos aperfeiçoar os nossos relacionamentos, praticando arrependimento e praticando perdão. E talvez nesses dois temas o mais desafiador seja perdoar quem nos faz mal. Mas se você quer aprender sobre perdão, invista um pouquinho de tempo estudando e lendo a carta que Paulo escreve para Filemon. Ali Paulo nos ensina qual é o padrão de perdão de Deus para a nossa vida. Aqui em Portugal não, mas lá no Brasil as pessoas perdoam. Mas diz assim: eu perdoei, mas Elton, você aí e eu aqui. Lá no Brasil as pessoas perdoam. Eu perdoei, mas não quero te ver e não quero relacionamento. Não, o padrão de perdão de Deus é diferente. Paulo escreve para Filemon, que era um filho na fé, dizendo: Filemon, eu encontrei um homem aqui em Roma, preguei o evangelho para ele, ele se converteu. E esse homem, logo que ele se converte, ele me conta uma história. A história dele é que ele era seu escravo, fugiu da sua casa e ainda te roubou. E ele está querendo voltar para casa, Filemon, e você precisa perdoá-lo, porque você é um crente em Jesus e agora ele também é um crente em Jesus. Vocês precisam resolver essas pendências. Eu sei, Filemon, que se ele voltar para casa, você tem autoridade até para matá-lo, mas isso não vai ser um bom testemunho da sua parte. Onésimo quer voltar para casa. Eu podia até te exigir algo, mas não vou te exigir, Filemon. Mas eu quero te dizer, quando ele voltar para casa, em primeiro lugar, recebe ele para sempre. Segundo lugar, recebe ele como irmão amado e caríssimo, o mais importante de todos os irmãos. Em terceiro lugar, recebe ele como se fosse a mim mesmo. Ou seja, perdão é extremamente desafiador, mas esse é o modelo de Deus para a nossa vida, e isso precisa de insistência. Uma terceira característica de uma igreja relevante: primeira característica, ela insiste no valor das escrituras. Segunda característica, ela insiste em estar junto e rompe e ultrapassa todas as barreiras para que isso aconteça. Mas em terceiro lugar, é uma igreja que parte o pão, é uma igreja que compartilha o que tem, é uma igreja que não suporta ver a necessidade das pessoas sem atendê-las. Cláudio disse que logo após a nossa reunião vai ter um convívio. Partir o pão talvez comece no convívio, mas precisa ir além do convívio. Precisa fazer mais do que o convívio. É quando eu tenho um pão e Alexandre não tem nada, então eu parto o meu pão e dou a metade do meu pão para ele. Ah, mas você ficou com a metade, é verdade, mas ele também agora tem uma metade, ele não tem nada, ele tem uma metade como eu tenho. Nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas nas suas necessidades. Nós precisamos estar atentos para atendermos as pessoas nas suas necessidades. Uma característica dessa igreja era essa: eles compartilhavam das suas necessidades. E isso tem que ser uma insistência, porque às vezes nós construímos o conceito de que as pessoas não merecem, de que as pessoas não são dignas, que elas estão enfrentando os problemas que elas estão enfrentando porque elas provocaram os problemas. Claro que provocaram. Claro, quem tem problemas é porque provocaram problemas. Quem tem problemas é porque fez uma gestão errada, seja em que área foi da sua vida. E o meu dever é ajudá-las, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. E eu não posso pecar, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Claro que com prudência, com planejamento, com organização, mas eu tenho que participar das necessidades das pessoas. Uma igreja relevante, ela não avança, ela não cresce, ela não participar da necessidade das pessoas. Sabe, é muito comum lá no Brasil nós estarmos num culto dominical, porque a tradição muito forte é o culto dominical à noite, e de repente você tem uma pessoa do seu lado muito bem vestida, adorando a Deus, orando fervorosamente a Deus, e ela vai embora para casa, ela não vai ter comida para dar para os seus filhos. Isso é comum de acontecer no Brasil, e eu podia ajudá-la, mas às vezes eu não ajudo. Pessoas que fazem parte da igreja local,
que são bons dizimistas, são ofertantes fiéis, mas por conta de um problema financeiro que fugiu do seu controle, talvez ele esteja com a energia dele. Lá no Brasil isso é muito comum, as pessoas atrasarem a sua conta de energia e na segunda-feira irem lá e cortar a sua energia elétrica, e eu podia ajudá-lo nesse problema. Mas às vezes nós escolhemos nos ausentarmos, não termos comunhão, e por não conhecermos as Escrituras, não compartilhamos a necessidade das pessoas. A igreja apostólica, ela foi uma igreja que chegou com a sua influência onde chegou, ou seja, até mim e você, porque eles entenderam que eles precisavam partir o pão. E você tem pão para partir. Não importa a quantidade, talvez você diga, pastor, mas eu não tenho tanto. Não é quantidade, é disposição de partir o pão. Havia um garoto que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha. E a multidão era de milhares. Mas quando ele decide partir o pão e os peixes, toda a multidão é alimentada. Esse é o valor da nossa fé. É quando nós nos dispomos a compartilhar com as pessoas. Uma quarta característica, e para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje, que fez da igreja apostólica uma igreja relevante e que precisa fazer parte da característica de um pastor de uma igreja, para que ele construa valores nessa igreja e cumpra o seu propósito como igreja. Em primeiro lugar, ele precisa insistir no valor das Escrituras. Em segundo lugar, ele precisa insistir para manter a comunhão do corpo, da igreja, dos irmãos. Em terceiro lugar, precisa compartilhar da necessidade das pessoas e atender a necessidade das pessoas. Mas em quarto lugar, precisa insistir nas suas orações. Uma igreja não se torna relevante se ela não insistir nas suas orações. Eu tenho falado em algumas conferências em São Paulo, no Brasil, que talvez um dos grandes erros, e eu espero que os irmãos me entendam, pastor, me entenda, tenha paciência comigo, mas talvez o grande erro nosso, sabe qual foi? Nós criamos nas nossas comunidades a cultura do devocional. A cultura do devocional. Então nós ensinamos as pessoas que elas precisavam ter um devocional de oração. E sabe o que eu percebi? Não existe devocional nas Escrituras. Ou seja, nós ensinamos, e eu ensinei isso muito, que a pessoa precisava dedicar um momento do dia dele orando ao Senhor. Não, o padrão das Escrituras não é um momento de oração a Ele. O padrão das Escrituras é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O padrão das Escrituras é Lucas 18,1. É dever de todo homem orar sempre. Claro que talvez a ideia do devocional lá atrás fosse a ideia de termos um momento secreto, a sós com o Pai. Tudo isso é muito importante. Nós temos que ter um momento a sós com o Pai, mas deixa eu lhe dizer, uma igreja relevante, um pastor que vai cumprir o seu chamado, é um pastor que entende que a força motriz de tudo que ele vai fazer é o seu relacionamento com Deus. Vida de oração não é busca de poder. Vida de oração não é busca de autoridade. Vida de oração é relacionamento com Deus. E eu me pareço com quem eu me relaciono. Nós somos influenciáveis. Você se parece com quem você se relaciona. O seu círculo de relacionamento. Salmo 1, como começa o primeiro dos 150 salmos, falando que o homem bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Ou seja, ele cuida dos seus níveis de influência. Pessoas nos influenciam com seus valores. Lugares, ambientes nos influenciam com seus valores. Por que congregar é muito importante? Existe uma onda, eu não sei como isso é em Portugal ou em Espanha, pastor Elton, que é a onda dos desigrejados. Eu não sei como isso está na Europa, mas no Brasil existe uma quantidade de desigrejados que é tão grande quanto a quantidade dos homens e mulheres que pertencem a igrejas hoje. Dizem que o Brasil tem cerca de 50 milhões de evangélicos. Para esses 50 milhões de homens e mulheres numa igreja, existem mais 50 milhões que estão fora da igreja, que são os desigrejados. Homens que foram feridos, pessoas que foram marcadas, machucadas pela igreja. Talvez pessoas que não foram tratadas com o valor das Escrituras da forma correta. Pessoas que precisavam de comunhão, de relacionamento e não tiveram. Pessoas que precisaram de ajuda e não tiveram apoio. E essas pessoas são os desigrejados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, congregar é fundamental. Os desigrejados dizem que não é necessário congregar, que eu posso cultuar a Deus, que eu posso adorar a Deus, que eu posso servir a Deus na minha casa. E a minha pergunta é, então o que se faz com Hebreus 10, 25? Porque Hebreus 10, 25 diz, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Por que eu tenho que congregar? Porque lugares influenciam os meus comportamentos. Lugares modelam a minha identidade. E a congregação e a igreja local constrói valores da nossa vida. Da mesma forma que o meu relacionamento com Deus. Vida de oração não faz parte da liturgia da nossa fé. Não pode fazer parte apenas da liturgia da nossa fé. Mas do meu relacionamento com Ele. Porque quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu me pareço com Ele. Mais valores dele são construídos na minha vida. Mais o coração dele é plantado em mim.
Essa igreja relevante de Atos, ela teve que insistir para orar. Você não ora quando você quer. Tem muitos momentos que eu não quero orar. Eu quero ficar no WhatsApp, eu quero ficar no Facebook, eu quero ficar assistindo série do Netflix. Eu não quero orar. Mas quem disse que eu tenho que querer orar para orar? Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração. Eu tenho que insistir para orar, até que vai chegar um dia que eu vou descobrir que esse é o melhor lugar para se estar, e desse lugar eu não quero sair mais. Uma igreja relevante, zelosa pelas escrituras, insiste na comunhão, partilha da sua abundância, insiste na oração. E sabe qual era o resultado dessa igreja? Versículo 47 de Atos 2. Louvavam a Deus, tinham o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente à igreja o que estavam sendo salvos. É uma dinâmica. E esse trabalho, ele fica leve. O fardo fica leve. Aí se entende o que o Senhor diz, com 50 anos de ministério, que sempre foi prazer. Por quê? Porque o fardo fica leve. O fardo pesado ficou com ele. O fardo pesado do pecado, das nossas transgressões, ficou com ele. E conosco, o fardo leve de aprendermos com ele, que é manso e que é humilde de coração. Que o pastor Alexandre caminhe todos os dias da vida dele à frente da Igreja Batista nas Taipas, entendendo que não é a força dele, não é a competência dele, mas é a disposição dele em insistir em ser zeloso com as Escrituras, promover a comunhão, compartilhar com os necessitados e orar sem cessar. Igreja Batista nas Taipas será uma grande bênção para a glória do nome de Jesus. Podemos orar? Podemos orar? Gostaria de orar com vocês. Tem uma igreja no Brasil que está orando por vocês. Tem uma igreja do Brasil que está misturada com vocês. Eu pedi para o pastor Elton no final, depois nós tirarmos uma foto, para nós levarmos, nós temos um cenáculo de 24 horas de oração. Então fique tranquilo, vai ter oração sobre vocês agora 24 horas por dia, todos os dias. Sempre vai ter uma igreja orando por você lá, vai ter alguém orando por você lá. E uma igreja que quer conhecê-los, porque agora nos misturamos, né? Agora nos misturamos. Igreja Betel, lá em Nova Poá, se misturou com Igreja Batista nas Taipas. Isso é ser corpo. Isso é ser corpo. Só comentar algo, pastor, que eu acho que é importante. Um pastor, eu comentava do envio do Alexandre, e ele falou assim, mas Clodoaldo, como é que vai ser lá? Eu falei, mas como assim? Eu entendi o que ele estava querendo saber. Não, porque você está mandando o Alexandre, um dos seus principais obreiros lá para essa igreja lá no Portugal. Como é que vai ser a questão do... Eu falei, você está querendo saber nome de igreja? Ele disse, querido, você não entendeu nada. Tudo isso perde para aquilo que é maior, estarmos juntos. Nós somos um só corpo. E isso é muito bom. E Jesus está nos ensinando algumas coisas. Que somos um só corpo. Brasil, Portugal, Igreja Betel, Igreja Batista nas Taipas, nós somos um só corpo, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, vamos nos colocar de pés. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de caminharmos juntos. Foi o Senhor quem provocou tudo isso, Senhor. Isso não é algo da nossa mente, nem do nosso coração. Nós nunca poderíamos desejar algo dessa forma, nós não poderíamos desejar algo nessa grandeza. Nós não temos condições de termos desejos tão nobres como estes. Mas eu quero lhe agradecer, porque o Senhor plantou esse desejo do teu coração no nosso coração. O Senhor usou a nossa vida, o Senhor usou a vida do pastor Elton, o Senhor usou a nossa vida, usou a vida do pastor Alexandre, o Senhor usou a vida dos líderes da igreja local. O Senhor usou a vida desses irmãos nesse lugar. Pai Santo, nós somos recebidos aqui hoje com tanto carinho, com tanto amor, Senhor. E isso não é algo nosso, isso é do céu para a nossa vida e manifestarmos uns aos outros. E eu quero lhe agradecer, Senhor, e eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que o teu nome seja manifesto a partir dessa igreja, para o mundo lá fora que não te conhece, Senhor. Que a partir dessa igreja, Senhor, homens, mulheres, jovens e crianças venham conhecer o poder do teu amor. Que não seja o poder da oratória, mas seja, Senhor, a manifestação do testemunho de homens e mulheres apaixonados e comprometidos com o Senhor, a ganhar esse povo para o louvor da tua glória, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Vou convidar o Cláudio para que passe aqui à frente. Ele tem uma palavra a dar à nossa igreja. E depois seguiremos ainda mais alguns minutos, né? Ok.
Glória a Deus. Vou chamar aqui irmã Dulce, irmão Carlos. Chamar aqui à frente. Irmãos, nós estamos muito gratos ao Senhor. Estamos muito gratos a Deus pelo que Deus tem feito, pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. E como eu disse aqui, são 3 anos e alguns meses sem pastor. E nós tivemos momentos de alegria, mas também tivemos momentos menos bons. E nós não poderíamos deixar passar em branco essa oportunidade que o Senhor nos dá de agradecer a Deus e a essas pessoas que, como foi dito aqui nesta noite, insistiram, perseveraram nesse tempo tão difícil para nós como igreja. Queria convidar aqui, em primeiro lugar, pastor Elton Rangel. Convidar a Carmo aqui à frente também. Convidar aqui o pastor Clodoaldo, pastor Alexandre, pastor Luciano. Nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus, entregando uma prenda simbólica da igreja, em nome da igreja, das Taipas, reconhecendo a bondade do Senhor sobre essa comunidade. Queremos agradecer pastor Elton Rangel. Pastor Elton foi a solução de Deus para a igreja. Pastor Elton é um homem, apesar de todo o sucesso ministerial, de toda uma carreira ministerial com sucesso, muito simples. E um homem que eu tive o privilégio de compartilhar esse tempo com ele. Tenho pena não ter sido mais, mas não vai faltar oportunidade, não é, pastor? Mas aprendi muito com o pastor Elton Rangel. E vamos entregar, em nome da Igreja Batista das Taipas, simbolicamente, a nossa gratidão ao pastor Elton Rangel e à sua família. Queremos também entregar, nós entendemos o mover de Deus nesse processo. O pastor Elton estava a compartilhar comigo hoje. Pastor Alexandre é um pastor que não foi escolhido por nós, mas foi escolhido por Deus. Todo esse processo, essa caminhada, e nós sabemos que Deus usa homens, usa pessoas. E Ele se fez homem para falar ao homem. E nós entendemos isso. A Bíblia diz: dá honra a quem merece honra. Nós cantamos aqui que só Ele é digno de todo louvor e toda adoração, e é verdade. Mas a palavra de Deus também diz para nós darmos honra a quem merece honra. E somos gratos a Deus, queremos entregar ao pastor Clodoaldo, porque Deus tocou a vida dele, para que ele mantenha esse trabalho aqui, pastor. Nós estamos orando todos os dias pela sua família, pelo seu ministério, pelos seus negócios. Queremos também agradecer a Deus, entregar para o pastor Alexandre. Aprove a Deus, não é, escolher o seu servo e colocá-los no seio da congregação para nos servir, Nós estamos em oração constante pela família do pastor Alexandre. Continue a orar, irmãos, pela vida do pastor Alexandre, pastor Clodoaldo, pastor Elton, pastor Luciano. Vai chegar a esposa do pastor Alexandre, a sua filha, e vamos continuar orando para Deus fortalecer essa família. E queremos também agradecer ao pastor Luciano. Não é despedida, irmãos, não é despedida. Nós queremos agradecer também pastor Luciano por esse tempo que colaborou conosco, esse tempo todo, tempos difíceis, mas pastor Luciano esteve conosco
todos os sábados, todos os domingos. Podemos contar nos dedos os sábados que ele não pôde estar, os domingos que ele não pôde estar. Queremos louvar a Deus, pastor, pela sua vida e o nosso muito obrigado por esse tempo, até o dia de hoje, que não é uma despedida, mas é um ato simbólico de gratidão por tudo que pastor Luciano serviu esta comunidade. Irmãos, para finalizar, quero agradecer com todo o meu coração a direção da igreja, irmão Carlos. Este homem é um exemplo para mim, um homem de Deus, que não foge à luta. E em tempos de escassez, em tempos difíceis, esse homem sempre esteve aqui do nosso lado. Irmã Dulce, presente de Deus para nós. Carmo, não poderia deixar de agradecer os membros da igreja, a membresia da igreja, que permaneceu firme conosco nessa caminhada tão difícil, nesses 3 anos e alguns meses. Não poderia deixar de manifestar a minha gratidão a Deus pelos membros desta igreja, irmãos valorosos. Não poderia deixar de agradecer a todos os irmãos que estão a fazer ministério na igreja. Ministério de louvor, do almoço, todos os ministérios. Eu não quero citar nomes para não esquecer de ninguém. Mas todos esses irmãos que, com seu contributo, com seus dons e talentos, serviram a Deus nesta comunidade, com todo o seu amor, com toda a sua disposição. Muito obrigado ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E não poderia deixar de manifestar a minha gratidão a Deus por todo esse movimento quando começamos a trabalhar em prol da casa do pastor Alexandre. Eu tenho dito, pastor Alexandre, ainda não é o ideal, não é aquilo que nós desejamos para você e para sua família. Mas com o tempo nós vamos organizar e vamos encontrar uma casa ideal para ele. Mas foi, mais uma vez, foi fabuloso a maneira com que a igreja se moveu, a maneira com que Deus levantou pessoas disponíveis, alguns irmãos com oração, alguns irmãos com trabalho, alguns irmãos com oferta. É tremendo. Eu costumo dizer que a Igreja das Taipas, quando se mobiliza, quando nós convocamos para fazer algo, é tremendo. É tremendo, é maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que contribuiu para que hoje tudo isso tivesse a acontecer. Agradeço de todo o meu coração a minha esposa, a minha família, meus filhos. Agradeço de todo o coração tudo aquilo que Deus tem feito por mim, pela minha vida, por esta igreja. Amém? Bom, antes de passar aqui a irmã Dulce. Eu também não queria deixar passar esta oportunidade para também agradecer costuma-se dizer que por trás de um grande homem está sempre uma mulher grandiosa, não é? E queríamos chamar a irmã Miriam e queríamos chamar a Graciana também aqui. Não queríamos deixar passar este momento sem também agradecer a elas pelo apoio. A irmã Miriam, ao pastor Elton. Graciana, pastora Luciano. Obrigada. E o Cláudio. Nós fazemos parte aqui da direção e temos que dizer aqui uma palavra. Se nós fomos um apoio para ela, ele foi o motor de tudo. Ela era o motor e nós íamos atrás e avançávamos. Este homem aqui, chorámos juntos, rimos juntos. E hoje podemos estar aqui e dizer Ebenezer. E sabemos que Deus tem uma nova história para nós. Obrigado. Cláudio.
Miriam, pega o papelzinho aí. Aquele papelzinho em cima da minha mesa. O Cláudio se adiantou aqui na minha participação, mas eu quero voltar e repetir. E louvamos a Deus pela vida do Cláudio, preciosa para o Senhor, preciosa para nós também. Agradeço muito a Deus, porque o Cláudio foi um instrumento de Deus para aguentar aqui a igreja nesse tempo de ausência pastoral. Cada vez que eu vinha, conversávamos, orávamos juntos, pedindo a Deus clarividência, discernimento, e eu louvo a Deus pela vida do Cláudio. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, da Miriam, que esteve sempre aí ao pé do canhão. Quando podia vir, estava aqui conosco, e sempre isso nos ajuda muito. Eu quero agradecer à igreja em geral, aos nossos queridos com os quais contávamos cada vez que vínhamos aqui. Tínhamos sempre o carinho, a ajuda, o apoio de todos os irmãos. Nos sentíamos aqui em casa. É verdade que a maioria daqueles que são os tempos passados foram minhas ovelhas ali em Braga, isso há poucos anos atrás, há uns 30 e poucos anos atrás, né? Assim que é sempre gostoso voltar aqui e estar com todos eles. Eu quero também agradecer ao pastor Clodoaldo pela sua disposição. A igreja do pastor Clodoaldo estará por detrás do pastor Alexandre em oração e com os recursos necessários para o seu mantenimento, para a sua manutenção aqui. E isto para nós é muito bom saber que podemos contar com os joelhos da igreja de lá. Não apenas com os recursos, mas muito mais com os joelhos dos irmãos. E eu gostaria de repetir aquilo que eu estava dizendo. Nós estamos aqui com o Euro Missionário e quero agradecer à igreja a sua participação na obra missionária. A nossa fundação tem honrado os recursos que os irmãos estão depositando aqui, entregando à Fundação Paixão e Compromisso, e com isso os irmãos estão ajudando tanto um missionário na Índia, como também um missionário em Venezuela. A Igreja das Taipas tem essas duas frentes missionárias. Eu disse ao Cláudio que pedia perdão porque não tinha mandado as informações especialmente da Índia, não é? Mas nós temos, eu vou mandar algumas delas já de 2 ou 3 meses atrás, mas para os irmãos só saber aquilo que está sendo feito. Eu gostaria de também, neste momento, de convidar o pastor Alexandre para que ele pudesse dar uma palavra de saudação à sua igreja, e depois nós vamos chegando ao fim, não é? Vamos chegando ao final. Pode passar, pastor Alexandre. Que Deus te abençoe muito. Eu fico impressionado como todo o processo de Deus foi extraordinário, extraordinário, não é? Eu tenho sempre a alegria e o gozo de perceber e dar-me conta da maneira carinhosa como Deus nos trata, como família, como indivíduos e como igreja. Deus nos trata com muito carinho. E isto é bom. E você vai ser muito abençoado aqui, de verdade. Porque você não vai estar sozinho. Você vai ter uma retaguarda cuidando de você com os seus joelhos, né? Então que Deus te abençoe muito. Depois a sua palavra, eu vou só avisar aqui que teremos um convívio, né? Um convívio, e então você depois pode despedir-nos do culto da sua igreja. Deus abençoe. Mais uma música, sim. Então, sim. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Muito feliz. Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Uma igreja linda, pessoas bonitas. Vocês são bênção. E quero glorificar ao nome do Senhor esta noite.
É um milagre. Estou aqui nesse dia, é um milagre. O Senhor fez tudo no tempo dele. Amém? A Bíblia diz que em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, tão conhecido, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ouvindo aqui o pastor Elton, o pastor Clodoaldo, meu pensamento assim foi no passado, não muito distante. Eu conheci o pastor Elton Júnior numa conferência missionária em São Paulo. Fiz uma amizade com ele. E ele falou para mim, Cabo Verde necessita muito de uma ministração, de seminários de paternidade. Falei, que legal, que bênção, nós trabalhamos com paternidade. Ele me convidou para Cabo Verde, fizemos uma amizade, recebi o pastor Elton Júnior na minha casa 2 vezes, fiquei responsável pela Elise, que estudou a OM lá na minha cidade de São José dos Campos. Fizemos essa amizade, relacionamento, né? Através de relacionamento conheceu o pastor Elton pai, que conheceu o meu pastor Clodoaldo, e hoje nós estamos aqui. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Você está aqui nesta noite, porque foi o Espírito de Deus que trouxe você. Eu sou fruto do trabalho de Deus. Você também é fruto do trabalho de Deus. Deus tem um propósito. E nós, como igreja, devemos caminhar nesse propósito. Gratidão por esta igreja, gratidão pela sua vida, pelo irmão Cláudio, pelo irmão Carlos. Conversei mais com eles. Conversei muito também com o pastor Lucian. Isso. Amém? Irmãos, tenha paciência comigo que agora vocês vão me ensinar o português. Tá bom? Eu preciso aprender com vocês. Vou aprender a cultura. Ok? Mas para eu estar aqui, houve muita renúncia. Eu estava viajando para o Chile há 3 meses atrás. Deus falou comigo dentro do avião. Ele diz uma só palavra. Ele diz assim, renuncia. Só isso. Renuncia a tudo. E eu renunciei. Eu estou aqui, irmãos, mas meu coração está apertado. Estou deixando a minha família. Estou deixando minha mãe, deixando meu sogro, minha sogra, são pastores. Estou deixando minha família. Renunciei, deixei minha casa. Entreguei tudo. Uma parte eu vendi, outra parte doei. Estou deixando meu ministério, estou deixando meu pastor. Estou deixando todo um trabalho. Primeiro, porque eu amo Jesus. Primeiro, porque toda a honra, toda a glória é para Ele. Eu vim aqui a esse país, não para ajudar, como o pastor disse, mas eu vim aqui nesse país para pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a transformação de pessoas. E eu sei que Ele vai fazer isso. Eu sei que Ele vai me usar, eu sei que Ele vai usar você. Eu sei que Ele vai continuar usando esse ministério, esta igreja. Então eu agradeço o pastor Elton, pai, a sua esposa, são bênção. Gratidão, tá? Quero agradecer meu pastor, Clodoaldo, que ele é mais do que pastor, ele é o meu pai. Amém? Nós temos um relacionamento assim. Obrigado, pastor. Agradeço a pastora Gigiane, eu amo muito essa família. Até o nosso amigo, surpresa, veio nos visitar, o Jorge de Porto, sua esposa, contente, benção, glória a Deus. O pastor El disse que essa igreja ajuda projeto na Índia, ajuda na Venezuela. Eu quero dizer que essa igreja vai continuar, e digo mais, ela vai avançar ainda mais, não somente aqui na Europa, mas na África, na Ásia, no nome do Senhor Jesus. Eu aprendi algo com ele. Quando você entrega a sua vida, a igreja entra com a visão e Deus vem com a provisão. Provisão. O Senhor é o dono dessa obra.
Deus é o dono dessa igreja. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da missão. A missão é dele, a igreja é dele. Então eu estou feliz, porque eu estou tranquilo. Amém? Estou tranquilo. O irmão Cláudio preocupado com a casa, e eu tranquilo. Ele preocupado, eu estou tranquilo. Tá? Graças a Deus, sei que ele está direcionando tudo. Tá? A minha esposa está assistindo, minha filha, um beijo, querida, venha logo. Júlia, venha logo. Juntos vamos cumprir a missão de Deus. Juntos vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. Juntos vamos glorificar. Amém? E juntos vamos pregar o Evangelho, como eu disse, que é o poder de Deus para a transformação de todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Por não ter sido informado, mas agora eu vou convidar o irmão Silas. Ele veio como representante da Igreja de Braga, a Igreja Mãe. Então, por favor, passe aqui, Silas, dá uma palavrinha também. Ele representa a Igreja Mãe, não é? Quando éramos jovens, éramos muito ativos. Mas o tempo acabou conosco, não? Está aí pouco a pouco. Mas a verdade é que ainda podemos fazer algo ainda, não é, Silas? Parabéns, irmãos das Taipas, por mais esta etapa que, revolvendo um bocadinho a minha memória, também sinto como minha. Quando o pastor patrocinador deste novo pastor, Rodoaldo, não é? Rodoaldo, falava que vocês agora não estão sós, há uma igreja no Brasil que faz parte também do mesmo grupo. Meus irmãos, não é só no Brasil. Nós estamos ali ao lado. E é com um bocadinho de emoção também, porque não? Que eu olho para a igreja de Taipas como uma igreja filha da igreja de Braga. A igreja está ocupada, estão a decorrer uma série de conferências na nossa sede. O nosso conservatório atuou ainda esta tarde na Avenida Central com um coral. Está tudo muito ocupado e esta é a razão porque não está aqui mais gente da vossa igreja-mãe. Vamos em frente. O limite é o mundo. E eu agradeço a todos e, se me é permitido, uma palavrinha para o pastor Alexandre. Não vai ficar só. Ali ao lado tem vizinhos, tem os vizinhos ali em Guimarães. Vamos agarrar-nos todos, mão na mão, e a começar pelo nosso Minho. Muito obrigado. Assim. Devo dar-lhe o microfone ou não? Assim? Vale. Ó. Obrigado, pastor. Pode sentar. Depois passo para o irmão Cláudio. Ok. Eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, pela oportunidade que me tem dado de o servir aqui em Portugal. Eu não sou digno. Eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador na Roménia. E há 18 anos que estou aqui em Portugal, eu servi mais o meu Senhor aqui, falando, pregando a palavra numa língua que a mim me era muito estranha. Eu aprendi português aqui há 18 anos. Meus amados,
Eu gosto de pintar retratos, de desenhar em carvão. Há pessoas que gostam de criar retratos usando palavras. E se eu penso bem, e se você pensa bem, cada um de nós nos tornamos artistas usando as nossas palavras. Eu encontrei um retrato do pastor criado por outra pessoa. Eu quero apresentar o retrato de um pastor em palavras, para vocês se lembrarem o que significa ser pastor. E ele acorda, levanta, ajoelha e ora, louva, consagra, jejua, exorta, sorri e chora, aprende, ensina, repreende, consola e abençoa, glorifica, prega, unge, visita, compreende e perdoa. Semeia, cultiva, colhe, alimenta e oferece, acalenta, socorre, profetiza, peleja, vence e agradece. Santifica, ouve e cala. Dá, recebe, restaura, triunfa, edifica, sente e fala. Ele é pastor. Muitas vezes, estando mesmo cansado, deixa o seu conforto e sai de casa correndo. Vai ao hospital, presídio, velório, seja onde for, em busca da ovelha perdida, pois ele é o pastor. Seu corpo cansado também aguarda chegar a hora de ir para a cama. E quando isso acontece, logo o telefone chama. Levanta, apressado, e reconhece a voz do outro lado. É a ovelha aflita que precisa do seu cuidado. E lá se vai o pastor, levando consolo ao coração aflito. Dos seus olhos rola uma lágrima no lugar de grito. É a dor que se transforma na alegria de compreensão por ter sido escolhido para tão sublime missão. No outro dia, volte tarde para casa, sentindo saudades da sua amada esposa. Ela, ansiosa, aproveita o momento para lhe dizer: amor, hoje é o nosso aniversário de casamento. Preparei o clima de festa, a mesa arrumada, mas a comida esfriou e já estou cansada. Com o coração partido por sentir tanto amor e sem nenhum jeito, ele diz: perdoa-me, amor. Esta é a vida do pastor. Esse poema foi escrito por Norma Bernardo, de uma igreja em Porto Alegre, Brasil. Eu gostei tanto, que achei o retrato criado por palavras. Meus amados, este é o pastor. Não é fácil. Amam o vosso pastor, porque ele também é amado pelo seu pastor, que é Deus. Que Deus vos abençoe. Amém. Irmãos, vamos concluir com a música. Depois vamos dar uns anúncios rapidamente. Ao fim vamos ter o nosso convívio. Foi muito enfatizado aqui nessa noite hoje acerca das nossas diferenças. O pastor Clodoaldo falou muito acerca das nossas diferenças. E graças a Deus que somos assim. Somos diferentes. E graças a Deus que muito maior do que as nossas diferenças é o amor de Jesus que nos une. Amém? Pastor Alexandre terminou aqui a falar juntos. Eu não combinei nada com ele. Juntos, juntos, juntos.
Pastor Alexandre, o desafio é grande, nosso Deus é maior. E juntos podemos andar. Os planos do Senhor, eles não vão ser frustrados. Amém? Convido a igreja para se levantar, vamos declarar essa verdade. Estamos a chegar ao fim desse tempo. Vamos declarar que juntos podemos andar. Que os planos do Senhor, eles não vão ficar frustrados. Amém? Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Não há nada, nenhum plano do Senhor que vai ser frustrado. Aleluia. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planeou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor que Jesus nos uniu, de mãos dadas podemos alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Aleluia. Não há nada que possa derrotar. Diga isso pro seu irmão que está do seu lado. Não há nada. Não há nenhum plano de Deus que possa ser frustrado. Diga isso, abençoa o seu irmão. Diga para ele que ele é uma bênção. Isso, dê as mãos, juntos podemos andar. Aleluia. Toda a honra, toda a glória. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor que Jesus nos uniu, de mãos dadas podemos alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. No amor que Jesus nos uniu, de mãos dadas podemos alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos nessa noite, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guia, que nos direciona em todas as coisas, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça revelada, Pai, sobre o homem, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o Teu povo reunido neste lugar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja reunida neste lugar. Pai, como foi dito aqui, ó Deus, que o norte de Portugal venha se render a Ti, Senhor. Que o sul de Portugal venha se render, ó Deus. Que esta nação venha se render a Ti, ó Pai. E nós, ó Pai, nesta noite nós declaramos que queremos ser colaboradores contigo nesse processo. Pai, cumpre os Teus propósitos na vida desta igreja, cumpre os Teus propósitos na vida de cada um, Senhor. Abençoa cada um aqui, Pai. É o que eu oro e te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã, 10 horas,
Escola Bíblica Dominical, nunca tive uma escola bíblica dominical com tantos pastores, irmãos. Irmãos, quem quiser aprender mais de Deus, apareça amanhã. Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, aqui na igreja. E próximo sábado, culto de ceia, já com o pastor Alexandre. E no domingo, nosso almoço. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, quem tiver disponibilidade, participe conosco, venha celebrar conosco nesse convívio. Deus abençoe.